Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. André, conta um pouco como foi essa história de você assumir a empresa. Você já falou do falecimento do seu pai e das dificuldades da empresa, né? Então, dando um rewind na história, foi a sua primeira experiência como gestor, né? Como é qual foi a história por trás disso? É até um pouco difícil para mim falar disso, porque sempre vem uma parte muito emocional, muito forte, porque foram sequências de mudanças muito drásticas, né? Primeiro, eu perdi meu pai, e meu pai tinha um sócio na época, o sócio assumiu a empresa. Eu já trabalhava na empresa porque tinha sofrido um acidente, meu pai tinha me convidado para trabalhar na empresa para ocupar o meu tempo naquela fase de recuperação, porque eu tinha perdido meu emprego na época. E quando meu pai faleceu, o sócio assumiu essa empresa. Você tinha quantos anos, André? Eu tinha 21. 21. E o sócio assumiu a empresa, eu acabei dando uma procuração para ele com todos os poderes para que ele pudesse gerir a empresa. E um tempo depois eu descobri que ele tinha montado um outro business com o nosso dinheiro, né, em um business concorrente, direto, e que já estava movimentando para que a empresa nova assumisse as principais posições, né? Então, a equipe de vendas já estava conectada com a nova empresa, a fábrica, ele já tinha montado uma fábrica nova, então os clientes já estavam sendo atendidos por essa nova empresa e tal. E então eu caí meio de paraquedas, assim. Eu era um menino com 21 anos que tinha acabado de perder o pai, não tinha feito o processo de sucessão, porque também na época não era uma coisa comum, né? A empresa também era uma empresa pequena, nem tinha musculatura para isso, né? Então, assim, eu caí de paraquedas, não tinha feito administração, não tinha estudado business, não entendia nada de negócios, né? E quando eu coloquei o sócio para fora, quando a gente realmente, né, se separou, assim, foi uma coisa muito traumática, a empresa na época estava numa situação muito difícil, né? Tinha um pedido de falência, tinha vários protestos, tinha alguns milhões de dívida. 101 protestos. 101 protestos. Já vi você falando isso por aí. Isso, e alguns milhões de dívida. E eu não tinha a mínima noção do que era um business, de verdade. Eu confesso que eu não tinha noção, né? Na época eu lembro que eu falei com um advogado e ele falou para mim assim: André, agora você, né, desconta as duplicatas e vai tocando a empresa. E aí eu virei para ele e falei: doutor, o que é mesmo uma duplicata? E ele botou a mão na testa e falou: putz, se esse menino não sabe o que é uma duplicata, como é que ele vai tocar uma empresa, né? Ferrou, porque... E assim, eu acho que tem a parte difícil disso, mas tem a parte boa também, que é aquela coisa, né? Às vezes a inocência é uma bênção, né? A ignorância é uma bênção. Então, eu não tinha a mínima ideia do risco que eu estava correndo. Eu só tinha um desejo, uma vontade que era de salvar o business para salvar minha família. Porque naquele momento minha família não tinha nenhuma outra fonte de renda. Não deixe de escutar os outros episódios do IPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.